Salve, salve, concurseiros e concurseiras de plantão, meus caros. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja qual for o horário que vocês estiverem nos assistindo aí. Para mim é sempre um privilégio estar com vocês para a gente estar estudando junto, aprendendo junto. Cara, por incrível que pareça, quanto mais a gente leciona, mais a gente aprende. Você deve pensar assim, a pessoa deve saber de tudo. O professor não sabe de tudo, não. Cada dia a gente aprende, cara, e cada aula é uma aula diferente, uma rotina diferente que a gente vai aprendendo e vai estudando e os tempos vão fluindo, cara. Então, sempre falo, aprendemos juntos. E quer uma dica, um bizu do professor? Se você quiser aprender, se estiver estudando com alguém, ensine essa pessoa. Você vai ver que o seu aprendizado, ó, vai lá, bum, vai lá pra cima. Top, 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 top. Na minha época, eu sempre tinha companheiros, né? Eu gostava de estudar em conjunto ali pra gente discutir na matéria. E quando você ensina algo para alguém, essa pessoa também vai te ensinando, a troca, a interação de informações, ela é muito top, ela é muito bem-vinda. Show? Pessoal, olha só. Hoje vamos de processo penal militar. Processo penal militar. Eu gosto dessa matéria, eu gosto muito. Beleza? Olha só, o que eu quero falar hoje para mim é um tópico que, porra, para mim esse é o principal conteúdo dessa matéria e eu gosto sempre de bater na tecla dele. Inquérito policial militar. Né? Não tem como a gente fugir disso não, gente. Inquérito policial militar, né, é a coisa que o oficial vai estar sempre fazendo. É um procedimento, né, frequente, rotineiro. Então a gente tem que estar ciente das minúcias, dos detalhes, né, de cada coisa desse tipo de procedimento, né? Então olha só, quando eu gosto sempre, toda minha aula de processo eu gosto de fazer essa linha, né? Porque nós estamos falando o quê? A gente entendeu o contexto. Então aqui ocorre um crime militar. Beleza. Então dentro dessa primeira linha aconteceu o fato, com a linha do tempo. Vai acontecer, né? Esse crime, ele vai vir de forma imediata, anunciou, acabou de cometer o crime militar. Se ela for de forma imediata, né? Vai acontecer o quê? Vai acontecer um procedimento chamado APF, né? Que posteriormente pode gerar um IPM. Beleza? Ou esse crime militar, ele é um fato pretérito, ele chegou ao conhecimento da administração militar depois já de passar ao estado de flagrância, né? E eu necessito de um procedimento investigativo para juntar informação. Porque, pô, na prática, gente, uma informação do crime militar, não chega que é trem assim, ó, redondinho, não. Né? Você tem que, para processar alguém, para chegar a uma eventual condenação a alguém, eu tenho que ter um trem bem feito, um serviço bem feito de junção de provas, né, de formalidades a serem cumpridas, né, toda ali a papelada, entre aspas, tem que ser feita. Né? Então, se esse crime militar chega com a informação do fato pretérito, tem só indício de autoria e materialidade, eu instauro o IPM. Então, o IPM ele vai aparecer em virtude de uma PF, né, às vezes pode vir a ter o IPM, não é necessário, às vezes o APF por si só já tem todas as informações, ou ele é uma PF que ele chama não ratificador da prisão, quando há caso de excludente de ilicitudes, né, em que imediatamente instaura-se o IPM. Né. O fato pretérito, né, pode instaurar-se o IPM direto, ou às vezes um outro procedimento administrativo, né, às vezes uma sindicância, né, depender da robustez da informação. Tudo depende muito da robustez da informação. Beleza. Então, seguiu aqui, né? Posteriormente, desses procedimentos, né, aqui mesmo possa acontecer os casos de prisão preventiva, né, algumas coisas assim já são as medidas cautelares, elas podem vir aqui também. Beleza, se dessas peças oferecer a denúncia, inicia-se o quê? O devido processo legal. E aqui realmente entra, aí aqui entra as figuras, né?
aquele julgamento, todo aquele rito, né? Juiz, promotor, o réu, ou conselho de justiça, promotor, réu, defensor. E aqui chegamos a uma sentença, né? Uma sentença ou a condenação ou absolvição. Dessas duas, abre-se um lapso temporal de recurso. Vou colocar sentença, recurso, e aqui entra a sentença, que eu chamo de sentença transitada em julgado, ou sentença irrecorrível. Beleza? Então são esses os times. Show? Então, olha só, dentro dessa etapa, dessa linha cronológica, crime militar, flagrante, APF, se precisar IPM. Fato pretérito, tem ali a robustez, aquele indício do cometimento do crime e da sua autoria, instaura-se IPM, e manda, né, para, no caso ali, a justiça militar. Né? Esta, por sua vez, através do juiz, bem como do promotor, né, eles vão ver ali, oferece denúncia, não oferece denúncia, né, o caso do promotor, novas diligências, arquivamento, por às vezes não ter ali indícios do crime militar. Então tudo isso, né, são hipóteses do que pode vir a acontecer. Né, o promotor ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, né, ocorreu a citação do acusado e inicia o processo. Ali, aqui é onde entra aqueles princípios de devido processo legal, ampla defesa contraditória, que é o principal deles, né? E tudo aquilo que foi feito nesses procedimentos, né, eles vão ter que ser refeitos. Porque agora eu necessito, nesse momento aqui, eu necessito o quê? Conceder ampla defesa contraditória. Dar oportunidade da defesa, do réu, do acusado, de quê? De se defender, né? Então, para isso que a gente precisa disso. Show? Aí disso tudo aí vem uma sentença, seja ela condenatória ou uma absolvição. Beleza. E abre-se recurso. Recurso tanto para o réu, bem como para os promotores. Né? E, posteriormente, vence a sentença, porque a gente adota na justiça aqui o sistema de duplo grau de jurisdição. Né? Mas cabe a sentença, o recurso por aqui? Não, pode ir um recurso para o STJ. Né? No caso ali, subir para a instância superior, seja ali STJ ou STF, né? Enfim, qual que for o órgão ali. Show? Então, isso aqui. O assunto de hoje, que é o que mais cai em concurso público dessa mesma matéria, é o IPM. Né? Não adianta. A gente tem que bater em cima dele. Né? Se for para uma aula de revisional, eu vou sempre bater em cima de IPM. Eu quero que vocês gabaritem IPM. Mas tem muito mais outras matérias, né? Mas se o IPM ele é certo de cair, filhão, eu vou sempre bater em cima dele, porque eu quero fazer você acertar as questões da minha matéria. Tá? Olha só, eu vou acompanhar com o código aqui. Vou abrir meu código para a gente acompanhar junto, certo? A partir do artigo 9º, vai lá no artigo 9º do CPPM, Decreto-Lei 1002 de 69. Ele inicia falando assim, finalidade do inquérito, né? O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. Então, o inquérito policial militar ele é a apuração sumária de fato. Uma apuração sumária de fato, né, é uma apuração rápida de um fato, né, que em tese configura o que? Um crime militar, que o IPM vai apurar somente crime militar e não o crime comum, né, e bem como a sua autoria. Ou seja, é o crime e a autoria, né, definir o crime e a autoria, que para essa que é a finalidade, o quê? Precípio. Caráter de instrução provisória, né? E a finalidade de princípio é o quê? Ministrar elementos à propositura da ação penal. O que é isso? Ó? Caráter de instrução provisória. Quando é algo provisório, não é algo definitivo. Né? Então, por isso que, quando eu falo assim, eu tenho algo provisório, né? Apuração provisória. Por isso que naquele momento da linha do tempo, onde tem um devido processo legal,
eu refaço uma dessas coisas. Quase tudo foi feito em IPM, ele é refeito. Porque para ele tirar, né, ele perder esse caráter de instrução provisória e vir a ter, né, algo mais definitivo. Né? E a sua finalidade principal é ministrar elementos à propositura da ação penal. Ou seja, a principal finalidade do IPM, né, é para ver se vai ter o quê? Denúncia ou não. Se vai iniciar um processo ou não. E quem que vai definir isso? Vai estar lá em cima, nos órgãos, digamos assim, que realmente vão atuar de forma decisiva, que é a Justiça Militar e o Ministério Público. Então, filho, quem tem autonomia no que tange ao direito, quase sempre, mais de 90% das autonomias, ela é vinda de quem? Vinda da Justiça Militar, bem como da Promotoria, do Ministério Público. Então, são eles que definem, né? Aí eu sempre falo, bato nessa tecla, as bancas amam pegar os alunos. Existe uma diferença de autoridade de polícia, existe uma diferença muito grande desses dois institutos. Quando eu falo autoridade e polícia, pra mim tiver isso aqui, ó, aí nós estamos falando, vamos supor, numa seara da polícia militar, aí sim é um militar que tem um status, né, desse status de autoridade judiciária militar, um status de comandante. Né? E a autoridade judiciária militar, aí aqui, filhão, é sim o juiz. Né? É o status do juiz. Aqui não é juiz. Então essa figura pouco tem autonomia, muito pouca autonomia. Ela vai ter autonomia de instaurar o IPM, ela tem autonomia, né, de às vezes dentro do APF ele viu excludente de licitude, ele não ratificar o APF. Então algumas autonomias dele. Mas quem realmente decide é o juiz. Ah, eu quero solicitar um pedido de prisão preventiva. Ah, eu quero, né, relaxar a prisão, dia de custódia. Tu vai desaguar na autoridade judiciária. O que as bancas adoram fazer? Confundir esses dois termos por ter semelhança na grafia. Né? A autoridade polícia judiciária militar pode mandar arquivar inquérito. Não, gente, não. Arquivamento de inquérito, né, é um entendimento entre a autoridade judiciária militar mais entendimento do Ministério Público. A autoridade polícia judiciária militar, no que tange o IPM, ele no máximo ali, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar podendo mandar instaurar, né? Abriu a portaria de imediato, ele vai anunciar a Justiça Militar que está abrindo a portaria e segue a investigação. Né? No final ali do trabalho, ele faz a solução e envia para a Justiça Militar. É a função dessa. Então, a primeira coisa que eu quero hoje, né, é que você saiba essa diferença, que vocês não confundam essa diferença de autoridade de judiciário militar e autoridade militar. Isso para mim já é meio caminho andado que, salva demais. Entenda que o inquérito policial militar, então, ele é o provisório, não tem muita robustez. Né? Coisas que não vão ter esse caráter de instrução provisória. São 3 coisas que é o mnemônico EPA. Então, tem 3 coisas que não tem esse caráter de instrução provisória, que vai ser exames, perícias e avaliações. Deixa eu ver onde que fala isso. Parágrafo único. São, porém, efetivamente instrutórios da ação penal os exames, perícias e avaliações. Então, o mnemônico EPA. Esse EPA, ele já tem um caráter de definitivo. Exames, perícias e avaliações, né? Realizados regularmente no curso do inquérito por peritos idôneos. Então, o IPM
instrução provisória. Exceção. Exames, perícias e avaliações, né? Que esses três, sendo que eles deverão ser realizados por quem? Por peritos, ou seja, mínimo 2, idôneos. Beleza? Então, é um detalhe muito relevante e cai muito esse concurso público. E com obediência às formalidades previstas no Código. Bem tranquilo. IPM, instrução provisória, exceto ali o EPA, exames, perícias e avaliações, realizados por peritos, mínimo 2, idôneos. Show? Então, quero que vocês estejam isso em mente também. Prosseguindo aqui no Código, modos que pode ser iniciado o IPM. Os modos que pode ser iniciado o IPM é semelhante ao do processo penal comum. Obviamente que, né, vai ter cada um com sua peculiaridade, né? No caso aqui, são 6. Olha o primeiro dele. O primeiro dele é por autoridade, aqui fala, ó, de ofício por autoridade militar, né, cujo âmbito ali tem a questão da sua circunscrição, né, da sua jurisdição. O que acontece? No Estado, cada jurisdição ali da autoridade militar, ele tem um espaço territorial, né? Por exemplo, na sua cidade, o fórum da sua cidade, vamos colocar ali do Poder Judiciário da cidade, tem seu fórum e sua jurisdição. Minha jurisdição é tais cidade. Qualquer desses crimes que ocorrer ali, responsabilidade do juiz ali julgar, não é? A questão da divisão de autoridade militar, que é a mesma coisa de autoridade para o judiciário militar, né? Bem parecido, ele vai ter aquele espaço geográfico ali, né, de divisão de cidade, conjunto de cidades, em que qualquer crime militar que aconteça ali, né, é responsabilidade dele. Então ele toma conta ali no que diz respeito, né, à ocorrência ou não de um crime militar. Então aconteceu ali, ele tem que tomar iniciativa. Então ele pode ser iniciado por essa autoridade militar com competência jurisdicional daquele território. Segundo, determinação ou designação de autoridade militar superior, né? O que acontece? Às vezes chega uma informação, aconteceu um crime na cidade do interior, mas a informação chegou lá numa corregedoria e essa, né, tem uma ascendência hierárquica, pode já mandar determinar a instauração do inquérito. A questão de iniciar um inquérito ou não tem toda aquela relevância, aquele poderio todo. Não é uma demonstração de poder iniciar ou não um inquérito. Então, não é algo de 7 cabeças, não. C, em virtude de requisição do Ministério Público. Então, o MP pode mandar se instaurar. Então, por exemplo, acontece muito, né? Polícia Militar, numa ocorrência, prende alguém, né? Dentro dessa prisão, às vezes, vai acontecer, né, pode acontecer uma violação do domicílio por parte dos militares, pode acontecer, às vezes, um ato de lesão corporal, enfim, afloramento de alguma coisa. Aí acontece muito de que prende, leva para o delegado ratifica a prisão, ouve todo mundo ali, né, manda e, né, desce com esse cara preso, né, para o presídio, onde ele vai ficar preso ali, até ser ocorrer a audiência de custódia. Acontece a audiência de custódia, né? Aí, às vezes, na audiência de custódia é perguntado, né? Sofreu alguma violência? O policial te agrediu? Ah, me agrediu, sim. Às vezes, conta mentirada danada, né? Ah, me agrediu, não sei o quê. Aí, o juiz vai tomar a decisão dele, seja converter uma preventiva, seja conceder liberdade provisória, né? Às vezes, concede a liberdade provisória, manda para o Ministério Público, às vezes cometimento de um crime militar. O Ministério Público é o órgão fiscalizador das polícias, né? E essa, por sua vez, né, encaminha já um ofício determinando a instauração de um inquérito policial militar por estar, às vezes, aflorado, conforme o depoimento da, né, agora vítima,
de ter sido vítima aí dos policiais militares na ocorrência de agressão. É exemplo de coisa que acontece cotidianamente. Aí instaura o CPM, investiga, ou até mesmo, se não é algo tão evidente, instaura um procedimento administrativo apuratório, né, para olhar. Mas pode vir já a determinação mandando instaurar IPM, né? Então, é uma das peças investigativas. Quando eu tenho peças investigativas na seara administrativa, né? Eu tenho ali um LI, RIP, SAD, né? Na seara penal, eu tenho IPM, própria PF, são peças informativas aí. Então, até agora eu vi 3, né? Autoridade militar com competência na jurisdição, um órgão superior ali militar, né? No caso aqui fala determinação ou delegação de autoridade militar, como é que está aqui? Superior. Terceiro, Ministério Público. Quarto, por decisão do STM, Superior Tribunal Militar. Aí, ele é atrelado quem? As Forças Armadas. Superior Tribunal Militar não influencia na questão dos órgãos militares estaduais, tá bom? Então, bem tranquilo com isso. Quinto agora, né? Requerimento da parte ofendida ou de quem regularmente represente, em virtude de representação devidamente autorizada, de quem tenha conhecimento da infração penal cuja repressão caiba à justiça militar, né? Eu nunca vi isso na prática, né? Às vezes, normalmente, essa parte, né, a vítima, no caso, ela vai, às vezes, sozinho com o seu representante, faça uma reclamação, colhe-se um termo, tendo ali evidências de crime militar e autoria, instaura-se o próprio comandante ali, a própria autoridade militar com responsabilidade territorial, né, com jurisdição ali, vai mandar instaurar IPM. Aí a gente volta no caso da linha A aí. Então, essa linha, a linha E, particularmente, nunca vi. Sexto, quando de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, resulte em indício de existência de infração penal militar. Aí é questão de esferas, né? Aí eu saio um procedimento na esfera administrativa, né? No caso ali falou sindicância, né? Ou também chamado de SAD. Aí tem a investigação, né? Feita a sindicância, todo o procedimento, estilo IPM também, né? Só que essa aqui, ela já concede ampla defesa contraditória, tem suas diferenças. Mas é um procedimento investigativo na seara administrativa. Aí no final ficou evidente o que? É a existência de um crime militar. Com base nessa sindicância, já manda-se instaurar o IPM pela própria autoridade militar ali com jurisdição competente, beleza? Então são essas 6 formas. A gente tem que saber por quê. Porque influencia na nossa questão de prova. O que mais cai é o seguinte: em algum momento você viu falar por determinação do juiz? E aí? Pergunta você. Eu dou um plus a mais. No Código de Processo Penal Comum, o juiz pode mandar instaurar inquérito policial. E aí? E no Código de Processo Penal Militar, o juiz pode ou não mandar instaurar o inquérito policial militar? A resposta é não! O juiz não pode mandar instaurar inquérito policial militar. Anote isso, que é isso que vai cair na tua prova. Figura do juiz, né, mandando instaurar. O juiz não manda. O juiz, no máximo, vai fazer o quê? Encaminha para o promotor determinar para a autoridade militar instaurar o inquérito, beleza? E o próprio Ministério Público vai mandar instaurar esse inquérito, beleza? Então, a figura do juiz nesse quesito aí, que a gente está seguindo a linha cronológica do Código de Processo Penal Militar, beleza? Então, artigo 10 finalizado. Tá, aí tem um próximo parágrafo primeiro, fala assim, ó, superioridade e igualdade de posto do infrator. O que é isso? No meio militar, nós temos, né, a figura da hierarquia. Hierarquia, ela pesa sobre muita coisa. Você pode dar ordem para alguém, se ela for manifestamente legal, ela deve ser cumprida, né? Você pode, a questão de, até mesmo, chegar ao ponto do subordinado não ter muito conhecimento da vida do superior, né? Principalmente no que diz respeito a trâmites de investigativos. Então, se eu estou falando de uma investigação,
pessoa que estiver investigando, o cara que foi incumbido dessa missão, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser superior, ou não sendo possível, ele tem que ser mais antigo que quem? Que o militar, no caso aqui vai ser o investigado. Então não há que se falar do subordinado investigar o superior, né? Não pode. Às vezes, vamos ter casos, por exemplo, quando eu estiver explicando para vocês a figura do escrivão, muitas vezes o escrivão pode ser assim o quê? Ele vai ser subordinado, né, à figura do investigado, né? Mas ele está na função de escrivão, só que ali ele é um mero auxiliador do encarregado. Tranquilo? Então, esse primeiro tópico diz respeito a isso. Olha como é que ele é falado, ó. Tendo o infrator posto superior igual a superioridade de igualdade, diretor, chefe ou órgão de serviço, cujo nome de jurisdição ocorrida, infração penal, será feita a comunicação de fato à autoridade superior competente e torna efetiva a delegação nos termos para o segundo artigo 9º, beleza? Então é feito tudo isso. Se durante o curso do inquérito, estou ali como encarregado, aparece a figura de um superior meu e fica evidente ali que ele cometeu também um crime militar, tem a participação dele, o próprio encarregado ele tem que ali encerrar os trabalhos, juntar os documentos e mandar para a autoridade delegante, né? Fala assim, olha, vislumbra-se a existência de um superior, né, com uma autoria, e remete para ele para que esse arrume um outro encarregado que seja superior ou mais antigo dessa nova figura que apareceu. Beleza? Então é sempre assim que funciona. Um subordinado não pode investigar a vida superior. Ah, estou investigando, apareceu uma outra pessoa que ninguém nem sabia que ela participou também, e essa pessoa é meu superior. Opa, pausa o trabalho, encaminho para o meu comandante, ó, explicando, justificando tudo, e ele vai arrumar um outro encarregado que seja superior ou mais antigo dessa nova figura. É isso que eu quis dizer. Providências, né, antes do inquérito. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção, chefia daquele que o substitui esteja de dia, de serviço ou de quarto, tome ou determine que sejam tomadas imediatas providências cabíveis, né? Ali, providências cabíveis no que diz respeito ao IPM. Aí chegar ao local, colher informações, né? A vez de averiguar, já determinar algumas coisas sejam feitas, isso aí é bem tranquilo. Já vou pular para a figura do escrivão do inquérito, artigo 11. Não existe, né? Aí vocês que vêm, vocês são concursos, você já viu falar assim, concurso para escrivão da PC, né? Concurso de escrivão para a Polícia Federal. Vocês nunca viram falar concurso de escrivão para a Justiça Militar, e não tem, né, essa questão do escrivão. Então, um escrivão, quando um órgão público não tem um efetivo exclusivo para essa função, por às vezes não ser necessário, né? Crime militar em um batalhão não é todo dia que acontece, não, é esporadicamente. Eu atribuo essa função e dou um encargo para alguém. Como eu vou dar esse encargo para alguém, esse encargo tem que ser para alguém que já está ali no serviço. Então, assim, eu vou ter essa divisão. O escrivão, eu vou ter que olhar assim, quem que é o investigado? Se ele é oficial ou se ele é praça. Se ele for oficial, vai ser algum tenente, né? Seja ele primeiro ou segundo tenente. Se for praça, lá fala a figura do sargento ou subtenente, né? Ou suboficial. Tá bom? Então eu observo o investigado. Então um cabo pode ser escrivão de PM? Não. Por que, professor, um cabo, um soldado não poderia ser escrivão?
Porque é questão de curso, gente. Um curso de formação de soldados, você tem um treinamento específico. Um curso de formação de sargento, você tem um treinamento específico. Matérias ali durante o curso de formação que te capacite, né, que te dê uma capacidade de exercer tal função. Então, por isso que funciona desse jeito. O escrivão, o que mais ele faz? Ele tem que prestar o compromisso de ser escrivão, né, cumprir as ordens emanadas ali do encarregado. O escrivão, ele que vai rubricar e numerar as folhas, né, o trabalho de organização de PM é todo feito por ele também. Show? Então, é todo um trabalho do escrivão. Olha o que diz o código no que diz respeito ao escrivão. Artigo 11. A designação do escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu designação, para aquele fim recaindo em segundo, primeiro tenente, se indiciado for oficial, em sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Beleza? Então, normalmente, quem escolhe o escrivão é o próprio encarregado, né? Normalmente na designação já não vem o escrivão escolhido, não. Você escolhe o escrivão conforme a sua encarregado, né? Que ele vai estar fazendo trabalho, ele pega um cara ali da sua confiança, às vezes um sargento ali ou um tenente que você sabe que vai desembolar o serviço, beleza? Vamos falar aqui de forma geral, rapidamente, como funciona um inquérito, só para a gente entender e fechar esses minutos finais da revisão. Então, eu tenho aqui o IPM, né? Nada mais é como se fosse uma pasta cheia de documentos atrelados ao fato. Então, eu tenho que ter aqui uma mistura de provas, um misto, né, de provas, seja elas testemunhais, ou sejam elas periciais, né? Manda muito. Provas testemunhais, oitivas ali de quem presenciou o fato, quem viu, né? Provas periciais, que são de peritos, né? O exame de corpo de delito, né? Microparação balística, provas de forma geral, feito trabalho de perito. E também tem um conjunto de provas materiais. Objetos arrecadados ali no local do assino do crime. Eu vou ter ali provas materiais, filmagens, às vezes uma foto, né? Isso tudo dá uma robustez maior ainda ao trabalho. Eu vou ter aqui, né, outras informações que eu poderia falar, estado de registro funcional do investigado, escala de serviço do dia, alguma outra coisa que complemente, certo? Que traga informações do investigado. E eu tenho depois, por fim, depois de concluir toda essa junção de prova, né, os boletins de ocorrência oriundo do fato, né, algum relatório de algum documento que seja cabível, eu vou ter uma peça final que vai contextualizar tudo esse trabalho realizado, que é uma parte chamada assim de relatório. O relatório final, feito pelo encarregado, ele vai trazer de forma resumida e bem explicativa tudo o que foi feito nesse inquérito. Eu ouvi testemunha tal e tal, né? Aí você vem destacando as principais partes das falas dela. Você vem falando o que realmente se concluiu das provas, né? Você vem relatando tudo. Conforme folhas tais, ouvimos testemunha, e essa afirmou o quê? Destaca a parte, né, que você julga ser relevante, porque até ali você vai estar fazendo todo um trabalho de comparação de provas, né? Então você vai fazer essa peça do relatório. E o encarregado, no final do relatório, ele dá um assessoramento, ele dá uma decisão no seu relatório, né, se houve ou não a existência de um crime militar, se houve ou não uma transgressão disciplinar, né? Então o relatório, ele é para isso. Beleza, é um assessoramento. O relatório do encarregado
determina alguma coisa na vida do investigado? A princípio, não. Né? A princípio, não. Ele é uma peça de assessoramento a quem? A autoridade delegante. Porque a autoridade delegante, esta sim, ela vai poder o quê? Às vezes, né, tomar algumas outras decisões, mas ainda não igual a decisão de um juiz, de um promotor, que esse sim tem um poder decisório. Então, ele é feito o relatório, o encarregado, e ele manda para a autoridade delegante. Mandou o relatório para a autoridade delegante, né, vou colocar autoridade delegante, que é a figura do comandante. Esta vai fazer uma peça chamada solução. É feito esta solução. A solução, filho, o que é? É você, o comandante vai ver aqui, vai falar assim, analisando o que o encarregado fez, realmente eu concordo com ele. Né? Tudo foi falado, né? Bacana, concordo com o que o encarregado disse. E ele homologa, explica tudo também da justificativa dele e manda para quem? Aí aqui ele manda para a Justiça Militar. Bacana? Ou ele vai discordar do encarregado. Discorda e vai justificar, discorda por isso, por isso, por isso. Aí ele vai avocar a solução para si, né? Ele vai dar uma solução diferente, mostrando seu entendimento diferente do entendimento do encarregado, justificar e mandar para a Justiça Militar. Se este também, analisando tudo, falar assim, não, está faltando isso, eu quero que ouça fulano e fulano, também vai ficar um procedimento mais robusto, até também para mim fazer minha solução de uma forma melhor. Eu faço encarregado, solicita isso, isso e isso, faça isso, isso e isso, e volta de novo. Né? São algumas das atitudes, né, digamos assim, que a autoridade delegante pode fazer. Feito isso tudo, ele manda. Então, se por exemplo, essa questão da sua prova fala assim, autoridade militar pode mandar arquivar um inquérito militar. Não pode, gente. Ele tem que fazer todo esse trabalho. Por mais que ele conclua que não houve crime militar, concorde, né? Ele tem que mandar para a Justiça Militar. É lá em cima, é entre Justiça Militar e Ministério Público, é aqui que o trem finaliza. É aqui que é o caminho legal dele. A figura da autoridade, né, delegante, do comandante, autoridade militar, ou autoridade político-judiciária militar, ele tem uma certa autonomia na seara administrativa, né, que ali fica nele. Fica nele. Não envolve justiça. Se envolveu justiça, poder judiciário, né, o IPM sim é atrelado ao poder judiciário, a auto-prisão em flagrante é atrelado ao poder judiciário, são sempre essas figuras que vão ter um poder decisório final maior. Bacana. Chegou na Justiça Militar, o que acontece, professor? O juiz, né, o juiz de direito, juiz militar ou o juiz auditor, ele vai analisar tudo aquilo que ele vai ter em mãos. Você que vai analisar o fato? Não, ele analisa somente formalidades. Ele não pode adentrar o fato assim direto, porque ele é uma figura imparcial. Vocês já viram aquela figura do juiz? Esse triângulo aqui, ó, juiz, MP e o réu. Réu, investigado, mais o seu defensor, né, que é o advogado. Figura essencial para a justiça. Está vendo que esse aqui fica numa das extremidades? Né? Então ele é um órgão imparcial, ele tem que ser provocado, né? E ele analisa friamente o que se diz, né? Até emitir a sua decisão. Beleza. Então, analisou a formalidade, ele manda para o promotor. O promotor realmente é o cara que tem aquela função, aquela coisa de analisar ali realmente, adentrar o fato, né? Porque a finalidade de princípio é o quê? Ministrar elementos à propositura da ação penal. Então, a propositura da ação penal vai ser embasada nessa do IPM pelo quem que é o cara responsável, né, por propor a ação penal, que vai propor o quê? Uma peça que pode dar início ao promotor. O titular da ação penal é quem? Promotor. Beleza?
Chega ali no promotor, ele tem algumas opções. E ele vai falar assim, ó, não existe, não tem evidência de nenhum crime militar, nenhum crime comum. Entendo por arquivar. Então, a forma de finalizar o IPM. Arquivamento é uma das formas. Às vezes ele vai ter às vezes ele vai perceber, faltou olhar isso, isso e isso. Ele manda para a autoridade delegante, esta manda para o encarregado, para ele cumprir, que volta para esse, manda para cá e manda para cá. Tem todo esse trâmite. Às vezes alguém ficou sem ouvir uma prova, outra que seja necessário, né? Alguma junção de prova. É mais raro de acontecer, mas já vi casos, né? Ou vislumbra-se sim a evidência de um crime militar, né? Aí o promotor vai fazer uma peça chamada denúncia e ele vai encaminhar a denúncia para o juiz. O juiz, por sua vez, ele vai olhar, normalmente, né? Ele recebe a denúncia e inicia ali, cita o réu, né? Inicia o devido processo legal. Mas algumas vezes ele pode discordar do promotor, aí vai ter todo um trâmite entre eles ali para chegar a uma definição, beleza? Então, a forma de finalizar o IPM, via de regra, vai ser ou arquivando ou vai ser, né, transformando numa peça chamada denúncia para chegar ali, né, a uma sentença ou uma absolvição. É assim que funciona essa questão. Olha o artigo 24 aí que eu acho muito importante. A autoridade militar não poderá mandar arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexistência de crime militar e de imputabilidade indiciado. Ponto. Autoridade militar, autoridade político-judiciária militar, mesma coisa ali para essa questão. Instauração de novo inquérito. O arquivamento de um inquérito não obsta a instauração de outro, ou seja, professor, você falou que uma das formas de finalizar o inquérito é com arquivamento. Sim, ele pode arquivar o arquivamento, ele finaliza, mas ele pode ser ressuscitado, né? Porque se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, aí tem duas exceções que ele realmente morre de vez. Aí não tem como não. Se o caso for julgado, né, e os casos de extinção de punibilidade, beleza? Então, caso julgado, ou seja, teve um julgamento desse caso, às vezes em outro tipo, outra seara, uma justiça comum, né, não sei. Ou, se for caso de extinção de disponibilidade, né, não tem essa hipótese, beleza? Então, basicamente, os procedimentos são esses. O trâmite do IPM todo é esse. Saibam que não é bicho de sete cabeças o IPM. Né? O IPM tem suas características, né? É um procedimento discricionário de investigação. A investigação em si é algo, ela é meio sigilosa, né? Só os advogados vão poder ter acesso. Né? O encarregado, ele vai ter a discricionariedade de fazer conforme ele for, não tem um rito certo, né? Investigação tem que ser assim, assado. Obviamente tem-se um padrão a ser adotado, né? Mas o investigado ele vai ouvindo quem realmente tiver a ligação com o fato ali e ele conduz da melhor forma. Né? É um procedimento que o IPM não necessita ampla defesa contraditória. Ele pode ser dispensado, né? Ele é dispensável se em algum outro documento eu tiver todas as informações. Exemplo, numa seara administrativa, numa sindicância, eu tenho todas as informações ali, eu pego essa sindicância, encaminho para a Justiça Militar, pode oferecer denúncia com base nessa sindicância. Né? Então, tem algumas características, discricionário, inquisitivo, né? Sigiloso, exceto para os advogados, né? Questão da OAB. Ele é dispensável, ele é indisponível, ou seja, iniciado o inquérito, você não pode dispor dele, não. Ele tem as formas de ser encerrado, como é que a gente explicou aqui. Então, ele é bem tranquilo nesse sentido, tá bom? Então, tenham tranquilidade que diz respeito ao PM. Peço que vocês leiam aí do artigo 9º até o artigo 28, que eu tenho certeza que vai ampliar ainda mais o entendimento de vocês sobre a temática. Numa revisão é difícil a gente falar sobre isso, né? São vários detalhes. Eu pulei aqui, por exemplo, a questão de
algumas coisas sobre inquisição, né, prazos, né, que a gente não chegou a falar, pode não pedir prisão preventiva, questão de incomunicabilidade do preso, sigilo, algumas coisas a gente não comentou, mas lê do artigo 9º até o 28, tenho certeza que vai clarear sua mente, depois faz um exercício ou outro, aí fecha com dessa. Show? Pessoal, fique com Deus, que Deus abençoe, né, e continue firme e forte. É um período difícil, mas que vai...